Olá, muito bom dia. Quero meditar com você no texto de Marcos, no capítulo 9, versículo 29, que diz assim: E respondeu-lhes Jesus: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e de jejum. Essa passagem que nós acabamos de ler das Escrituras Sagradas, ela fala a respeito de um jovem que estava sendo atormentado e o seu pai então pede socorro aos discípulos, mas eles não conseguem expulsar ali o demônio, não é? E a Bíblia coloca então que eles começaram a ter essa frustração, entraram numa discussão com os fariseus e Jesus de repente chega, faz algumas perguntas e com uma palavra ele expulsa o demônio daquela criança e aquela criança volta então ao seu juízo perfeito. Eu não sei exatamente o que provocou maior frustração nos discípulos, se foi o fato deles não terem podido curar o epilético ou a explicação que Jesus deu sobre o porquê que eles não conseguiram fazer com que aquele menino ficasse liberto. Não nos surpreende o fato de que eles ficaram muito desapontados. Em vez de acharem uma solução para o menino, eles acabaram se envolvendo numa discussão tola com os fariseus. E aí, quando Jesus chegou, resolve o problema com a maior simplicidade e autoridade, marcando um evidente contraste entre ele e os seus seguidores que estavam inseguros. Com certeza, eles sentiram vergonha pela falta de resultados em sua ação, e isso os levou a pedir uma explicação para o mestre. Mestre, por que nós não conseguimos? A resposta de Jesus não trouxe muito esclarecimento. Ele disse assim: olha, é necessário orar e jejuar. A verdade é que, se você olhar o texto, você vai ver que Jesus nem orou nem jejuou nessa ocasião. Ele fez algumas perguntas para o menino sobre o seu passado e, em seguida, expulsou o demônio que ali estava. Simples assim. Agora, como é que Jesus podia chegar e exigir o jejum e a oração, dizendo que isso é o segredo para se alcançar o resultado esperado, se mesmo ele não tinha feito essa oração toda, não é? Jesus atribuiu ali a falta de autoridade, a autoridade que eles não tinham, à oração e à falta de jejum, coisa que Jesus tinha. Eu duvido que Jesus tivesse colocado ali aos discípulos que eles deveriam orar quando ele mesmo não fazia. Eu duvido que esse tenha sido o seu propósito. A resposta de Jesus coloca a oração como peça-chave no armamento do servo de Deus para enfrentar o mal. O problema, sabe qual que é? É o momento para se valer da oração. Não é quando a batalha já começou. Você não fica afiando espada quando o inimigo vem à sua frente, ou então está no teu encalço, não é? Ao surgir a situação, a gente precisa estar preparado para uma rápida intervenção. O servo de Deus tem que entrar em ação. O momento para orar é antes da batalha. Só por meio da oração é que se consegue então a sabedoria, a autoridade, o discernimento para fazer com que o nosso ministério ele seja eficaz. Esse é um dos motivos por que Jesus, com frequência, ele se afastava para lugares isolados a fim de tirar grandes momentos e preciosos momentos de oração. Nessa ocasião, Jesus chegava do Monte da Transfiguração. Ele tinha tido uma experiência muito interessante e rara com o Pai. Os seus sentidos espirituais estavam muito aguçados. Quando ele desce do monte, ele já havia orado, de sorte que, ao se apresentar a oportunidade para ministrar, ele pôde intervir de forma decisiva, com a autoridade que lhe é devida, não é? Essa tem sido a característica de todo o ministério produtivo ao longo da história do povo de Deus. Esses ministérios eles são desenvolvidos por pessoas que têm momentos de intensa vida de oração. Assim também deve acontecer conosco. O nosso trabalho pastoral frequentemente nos coloca em situações que são imprevistas. E muitas delas não dá para nós o tempo necessário para a gente se preparar. Por isso, a preparação tem que ser constante. A nossa ação tem que ser imediata. Por que a gente não aproveita os momentos de calma, os momentos de silêncio, para a gente poder cultivar um pouco mais a nossa vida espiritual, que vai fazer diferença na hora da tribulação, na hora do barulho? Se desejamos derrotar o inimigo, a gente precisa sempre ter as nossas espadas afiadas. Amém? Deus abençoe você. Eu sou o pastor Nilson Lima. Eu desejo a você um bom dia e que você possa vencer os desafios da vida por ter uma preparação que é digna de todo servo de Deus. E se você quiser receber devocionais como esse, mande para mim um WhatsApp no telefone 17 991 65 5167 e eu vou ter o prazer de enviar para você. Divulgue isso nos grupos, divulgue isso com outras pessoas. Vamos evangelizar através da palavra de Deus, ok? Deus abençoe você.